Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. E o versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Quem achou, diga amém. Se tiver alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler a palavra do Senhor com você nessa noite. Amém? Hoje vai pegar um pouco na veia. Aleluia. Amém, irmão? Se liga no mistério. Mateus capítulo 5, versículo 23. Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante ao altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, entregamos os nossos sentimentos, entregamos as nossas vidas nessa noite nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua palavra, falando ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Leve a mente e o coração cativo à tua presença, e fale conosco, Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos instrui em justiça. Nós estamos aqui para receber a tua porção, por isso fique à vontade, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Pode se assentar, querido. Se for aplaudir a Jesus, dá uma caprichada, mistura um glória a Deus aí. Aleluia. Tem os crentes do glória a Deus aqui hoje, irmão? Que eu vou precisar deles hoje. Ei, glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre perdão. Nós somos salvos por Jesus porque fomos perdoados, sim ou não? Jesus perdoou os seus pecados. Por isso que João Batista, que era o precursor, que veio preparar o caminho do Senhor, ele tinha uma palavra, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O perdão dos pecados, ele acontece quando há um arrependimento nas nossas vidas, quando reconhecemos. Então o perdão dos pecados, ele é ativo nas nossas vidas. Na verdade, Jesus perdoou tanto quem se arrependeu, quanto quem não se arrependeu. Pastor, Jesus perdoou quem não se arrependeu? Perdoou. A diferença é que quem não se arrependeu não pode entrar na graça de Deus, mas ele foi perdoado. O direito do perdão lhe é dado. Jesus quer de volta o que se perdeu. Jesus quer de volta o que se extraviou. A ovelha perdida, a dracma perdida, como ensina Jesus nas parábolas. Ele quer de volta aquele que saiu da sua presença e foi ao pecado. Ele quer para si aquele que talvez nunca entrou na presença de Deus, mas que está vivendo uma vida extraviada, longe da vontade de Deus. Porque nós nascemos e fomos criados para a glória de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e o pôs no Éden.
e tinha comunhão com o homem. Imagine Deus todos os dias deixar o seu trono da sua glória, voar nas asas de um querubim até a terra, até o jardim do Éden, para caminhar com o homem no jardim, para ter comunhão com o homem no jardim do Éden. Deus criou o homem para sua comunhão, mas o pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre vós e o vosso Deus. Por isso, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, dar a sua vida, ele pagou o preço pelo meu pecado, nos dando o direito de resgate, voltar novamente ao jardim do Éden, voltar novamente à essência da comunhão, do relacionamento, de poder novamente andar com Deus, ter acesso a Deus. Nós entramos pelo novo e vivo caminho que é o seu sangue, o véu que se rasgou, e pelo seu sangue, e um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Fomos perdoados. Por isso, nesse texto de Mateus, a reconciliação não é algo que deve ser praticado somente entre nós e Deus, mas também entre os nossos irmãos. Nós temos uma mentalidade, muitas das vezes, que eu só preciso ser perdoado por Deus. Glória a Deus, Jesus pagou o preço pelo meu pecado, me deu livre acesso, eu posso entrar, eu sou salvo, posso entrar no reino celestial, agora eu vou para a eternidade. Pronto, agora eu me tornei um evangélico, eu sou crente, sou cristão, estou na igreja. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o negócio é muito mais do que você imagina. É muito mais do que isto. Para mim ser salvo, eu preciso do perdão de Deus, aleluia. Mas eu também preciso perdoar. A reconciliação não é só entre o homem e Deus, mas é também entre os nossos irmãos. Por isso, Jesus disse que se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra alguém, é alguém que você sabe que tem alguma coisa contra você, não põe a sua oferta no altar, deixa perante ao altar, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, então você volta e deposita a tua oferta ao altar. O negócio é tão sério que Deus não recebe nem a sua oferta se você não se reconciliou com teu irmão. Eu falei para você que o negócio ia ficar meio azedo hoje. A gente pensa que só porque aceitou a Jesus, está na igreja, pronto, acabou. Pronto, agora eu vou para a eternidade. Não, querido, Deus exige de você a semelhança da cruz. Tem duas linhas, na horizontal e na vertical. Na vertical, o homem com Deus, e na horizontal, entre os homens. A cruz nos ensina dois princípios de reconciliação, com os homens e com Deus. Eu te garanto uma coisa: quem não perdoa, não é perdoado. O perdão ou a falta do perdão faz diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se na vertical nós recebemos de Deus ou não. Determina se vamos ou não vamos permanecer na sua presença. Se você não perdoar o seu irmão, você não permanece na presença de Deus. Impossível.
Por isso todos têm que passar pela cruz. Reconciliação na horizontal, reconciliação na vertical. Aleluia. A palavra de Deus diz que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Jesus afirmou isto na oração do Pai Nosso, Mateus 6,14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que nós merecêssemos. E Ele espera que usemos do mesmo espírito misericordioso, perdoador para com os nossos irmãos. Irmãos, se fluirmos com o Pai Celestial, no mesmo espírito perdoador, então nós permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se nós negarmos a perdoar, então nós interrompemos o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Interrompemos o fluxo da graça de Deus na nossa vida. E a nossa reconciliação vertical é comprometida por causa da horizontal que não foi cumprida. Olha que a palavra do Senhor Jesus Cristo, falada nesse contexto que fala sobre perdão, Mateus 18, 23. Ele diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passado fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou-lhe: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que havia se passado, entristeceu-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar o seu irmão. Eu vou repetir essa parte. Jesus disse: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo, aqui no coração, não perdoar a cada um dos seus irmãos. Irmão, esse assunto é muito sério para nós. Talvez não pareça um assunto sério que você queira ouvir nesse momento, mas ele é muito sério porque ele compromete a sua intimidade com Deus, ele compromete a sua espiritualidade, ele compromete a sua firmeza na presença e na palavra do Senhor. Nós temos aqui um rei e dois tipos de devedores. Se a parábola ilustra o reino de Deus, então a figura aqui é o próprio Deus, amém?
O primeiro devedor tinha uma dívida impagável, enquanto o segundo ele tinha uma dívida que poderia ser pagada. 10.000 talentos da dívida do primeiro servo era equivalente a 200.000 dias de trabalho. 200 milhões de dias de trabalho. Enquanto aos 100 denários do outro servo era equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Um devia 200.000 dias de trabalho, o outro devia apenas 100 dias de trabalho. E essa diferença revela a dimensão da dívida que nós temos para com Deus. Por ser impagável, estamos destinados à prisão, à escravidão eterna. Mas Deus, na sua bondade, nos perdoou. E a parábola está dizendo que Ele espera o mesmo de nós. Quem perdoou a dívida do primeiro servo é Deus. A parábola está ilustrando o reino de Deus. O Senhor é Deus, que nos perdoou, que perdoou a nossa dívida impagável. O cristão que foi perdoado dos seus pecados e recusa perdoar o seu irmão, o seu conservo no Evangelho, ele vai ter o seu perdão revogado. Isso é muito sério, irmãos. As ofensas das pessoas contra nós não são nada perto daquilo que o Pai Celestial deixou de levar em conta. O que as pessoas fazem para você não chega nem perto daquilo que Deus deixou de levar em conta na sua vida. Perdoa. Então nós também devemos perdoar qualquer um que nos ofenda. E quando você não perdoa, você entra numa prisão espiritual. Quem não perdoa está preso. Mateus 18:34 diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pague a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Torturador. Além de preso, aquele homem ainda seria torturado. E se você olhar para a vida, a prática da vida mostra que exatamente o que Jesus falou nesta parábola é uma realidade. Uma realidade na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daquela pessoa que retém o perdão. E as torturas aplicadas são angústias, depressão, tristeza, enfermidade, debilidade física. São sintomas de alguém que não consegue perdoar. Muitas pessoas estão sofrendo a falta do perdão. Sabe o que é ter ressentimento? Ter ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que aquele que te magoou morra. Mas quem toma o veneno é você. É o ressentimento que mata. A falta do perdão produz dano maior em quem está ferido do que aquele que feriu. Por isso, irmãos, eu tenho que dizer àqueles que precisam perdoar, já não basta o primeiro sofrimento, porque quer acrescentar outro sofrimento maior, a mágoa.
Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém eu te digo, irmãos, que o perdão é um benefício maior na vida da vítima, na vida de quem está ferido. Sem perdão não há cura. A doença interior se complica. A saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida passa a ser afetada todos os dias. E até a ciência reconheceu isso. Porque toda doença no corpo humano é considerado pela ciência que primeiro aconteceu na mente. Primeiro tocou o seu emocional. Doenças psicossomáticas. Aconteceu com a mágoa, com o rancor, com a falta do perdão. Nós vemos Jesus falando disso e do perigo disto. Mateus 5:25. Ele diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Eu não sei exatamente como é esta prisão, irmãos, mas eu sei que Cristo não estava brincando quando Ele falou desta prisão. Porque a falta de perdão me prende. A falta de perdão pode prender a vida de alguém. Isso é um fato comprovado. Pastor, como eu devo perdoar? De que forma? Como eu começo a perdoar? Eu não consigo perdoar. Eu até quero perdoar, mas eu não consigo perdoar. Qual é o modelo de perdão? O nosso modelo de perdão a ser seguido é o Senhor Deus. Como deve ser o perdão então? A pessoa deve me pedir perdão, ou ela deve merecer o perdão para ser perdoada? Não, querido. Devemos perdoar como Deus perdoou. Efésios 4:32, Paulo diz assim: antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, o texto está dizendo que o nosso perdão e reconciliação horizontal deve seguir o exemplo de Deus em Cristo Jesus. De acordo com o perdão que recebemos de Deus, nós devemos também perdoar os nossos irmãos. Então basta perguntar: nós fizemos por merecer o perdão de Deus? Você fez por merecer o perdão de Deus? Hã? Alguém aqui fez? Não. Então o nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. Quem te ofendeu não precisa merecer o seu perdão. Aleluia. Eu falei que eu precisava dos crentes do glória a Deus hoje. O perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de compaixão. Não tem nada a ver com merecimento. Perdão não tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou em Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Porque
Porque o perdão flui da benignidade do coração. Por isso, querido, não importa se o ofensor é bom, se ele é mau, se ele fez, se ele não fez, se ele merece ou se ele não merece o perdão. Quem decide perdoar é você. Se existe bondade, benignidade no seu coração. Jesus disse que se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo procurá-lo e tentar me reconciliar. Mesmo se a tal pessoa não me procurou, ou nem mesmo quis falar comigo, eu devo fazer isso. Eu tenho que ter a iniciativa. Eu tenho que tentar. Eu sou cristão. Ser cristão é seguir o modelo de Cristo. Deus ofereceu o perdão gratuito a todos, independente de qualquer comportamento. Ele é o nosso exemplo. Por isso eu digo, irmãos, esses pregadores que ensinam vingança, ou qualquer sentimento que leve você a sentir-se superior a quem te feriu, prometendo dar a volta por cima, prometendo, colocando você em cima, envergonhando quem pecou contra você. Essas pessoas que pregam esse tipo de vingança, que pregam esse tipo de sentimento egocêntrico, são inimigos da cruz de Cristo. Nada sabem do Evangelho, nada sabem sobre o perdão, e por isso nada sabem sobre a salvação em Cristo Jesus. A verdade é que a pregação dos dias de hoje está deturpada por um sentimento egocêntrico. Cada dia nos tornamos menos parecidos com Jesus, menos cristãos. Estou falando da igreja. Alguém pode até dizer: mexeu comigo, vai se ver com Jeová. Vai se ver com meu Deus. Deus espera de você exatamente isso: perdão, reconciliação, misericórdia. Unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Essa mesa que está na presença dos meus inimigos não é para envergonhar os meus inimigos, é a mesa da comunhão, é a mesa do relacionamento, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo por todos os dias da minha vida. Era isso que Davi estava dizendo. Não é uma mesa para invejar os meus inimigos, é a mesa da comunhão. Mesa fala de relacionamento, é para sentar junto na mesa. Mesa fala de reconciliação. Cuidado com o evangelho que você está ouvindo na rádio, na TV. Cuidado com o evangelho que você está ouvindo aí fora. Qualquer pregador que menospreze o ser humano, não importa se ele é cristão, se ele não é cristão, se ele é desviado, se ele é afastado, menosprezou o ser humano, não sabe nada do evangelho, porque a peça mais preciosa de Deus é o ser humano. Jesus foi para a cruz pelo ser humano. Por isso eu devo amar o meu inimigo. Amar o meu inimigo é por quê? Porque Deus ama ele.
Deus ama ele. E se você é filho de Deus, você deve amá-lo com o amor de Deus. Eu vou dizer algo para você: não há limites para perdão. Certa ocasião, o apóstolo Pedro, ele quis saber qual era o limite para se perdoar alguém. E ele foi surpreendido pela palavra de Jesus. Mateus 18, 21. Jesus disse então: Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Ou que lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor disse que mesmo que alguém repetir essa ofensa contra mim 490 vezes, ainda eu devo perdoar. 70 vezes 7, 490 vezes. Os estudiosos da Bíblia entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas ele estava na verdade tentando remover o limite imposto pelos discípulos. Impossível alguém pecar contra você em um dia 490 vezes. Eu fico pensando, querido, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes mais Ele ainda vai nos perdoar? Se nós devemos perdoar como Deus em Cristo perdoou, como Cristo perdoou, então fica claro que não há limites para perdoar. E eu vou te dizer uma coisa: sem o perdão, o diabo tira vantagem. O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por que ele está ao nosso derredor? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. Ao redor estão os anjos, ao derredor estão os demônios. Ao ponto em que você dá brecha, ao ponto em que você sai da vontade de Deus, ao ponto em que você entra na desobediência, então os anjos do Senhor já não podem protegê-lo mais. E aos que estão ao derredor, o inimigo das nossas almas encontra a brecha que ele precisava, a desobediência, a falta do cumprimento da palavra de Deus. O diabo certamente poderá ir diante de Deus e dizer: o Senhor o perdoou, mas ele não perdoou fulano, beltrano ou ciclano. O Senhor o perdoou, e porque o Senhor o perdoou, eu não pude castigá-lo, eu não pude destruí-lo, eu não pude enfermá-lo, eu não pude levá-lo à angústia, à tristeza e à miséria, porque era o que ele merecia. Mas o Senhor o perdoou, e agora ele não perdoou fulano. Deus é justo. O diabo encontra brecha na própria justiça de Deus, quando nós não praticamos a justiça de Deus. Pastor, isso é bíblico? É bíblico porque o próprio Jó passou por isso, e o diabo tentou argumentar com Deus, dizendo: mas olha, ele é rico, o Senhor deu de tudo a ele. E o diabo argumenta desta forma. Ele vai procurar um argumento. Por isso o diabo fez de tudo para que Jesus não cumprisse a palavra. Ele foi tentado no deserto, mas Jesus se manteve na palavra. E a Bíblia diz que o diabo se retirou. Vai ter dias que você vai viver a palavra, e o inimigo da sua alma não vai conseguir ficar nem ao derredor. Mas se você der mancada, irmãos, ele pode se achegar. Nós já falamos que existe uma prisão espiritual, ocasionada quando nós retemos o perdão, e que os demônios se aproveitam
dessa situação. Vamos examinar um outro texto que mostra que a falta de perdão dá vantagem ao diabo. 2 Coríntios 2, versículo 10. Diz assim o apóstolo Paulo: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário das nossas almas. E ele disse ainda que não ignorava os desígnios, ou seja, as maquinações do maligno, a forma que o diabo trabalha, a forma que Satanás maquina o mal. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber que o diabo age na falta de perdão, ele não poderia deixar de perdoar. Nós precisamos entender que Deus será engrandecido quando perdoamos, e que Deus não será engrandecido quando nós não perdoamos. Que o ofendido não lucra nada por não perdoar. E que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso, e você pode, perdoando ele, libertá-lo. O único que lucra com isso é o diabo. Pois você passa, porque ele passa a ter autoridade na sua vida. Ele passa a ter autoridade para aquele que alimenta a ferida, aquele que alimenta o ressentimento. Ele encontra legalidade, abertura, ele sai do derredor e ele entra ao redor. Efésios 4:27 ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 5:8 diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão a quem possa tragar. E Tiago 4:7 diz que nós devemos resisti-lo. Mas quando nós recusarmos a perdoar, nós estamos quebrando todos esses mandamentos, dando legalidade para o adversário. Irmãos, para aquelas pessoas que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo fácil de se fazer, e você diz: eu até quero, mas pastor, eu não consigo. Existem alguns conselhos práticos para você. Primeiro, você precisa entender que o perdão não é um sentimento. Eu não senti de perdoar, você nunca vai sentir de perdoar, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão, também é uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento. Logo, não tenho motivação alguma nas minhas emoções em perdoar. Não me alegro de ter sido lesado, mas eu libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, querido, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim na sua ordem de me perdoar.
As consequências da falta de perdão também precisam ser lembradas, para dar mais munição à razão do que à emoção. Eu preciso dar mais razão à razão do que à emoção, ao que é certo do que muitas das vezes o que eu estou sentindo. Eu sei que é preciso ter fé para perdoar. Em um momento, quando Jesus ensinava os discípulos a perdoarem, ele foi interrompido por um pedido particular. Lucas 17, versículo 3. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes por dia, e ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos do Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele instante, os discípulos de Jesus reconheceram que para praticar esse nível de perdão, eles iriam precisar de fé. E Jesus concordou, pois nos versículos seguintes, ele lhes ensinou a fé. A fé é como uma semente, que quanto mais exercita, quanto mais você planta, mais cresce e você colhe. É necessário nós crermos que Deus é justo, e que Ele não nos pede mais do que nós podemos dar. Se Deus pediu a você que você perdoe, você pode perdoar. Ele vai nos dar graça no momento em que tivermos a atitude do perdão. Ele vai nos fortalecer e vai nos dar força para viver isso. Quantas pessoas perdoaram, mas o ressentimento volta, a raiva volta, porque muitas vezes o perdão, ele precisa ser renovado. Mesmo depois de nós declararmos alguém que está perdoado, o diabo, ele não vai querer perder o domínio. Ele vai tentar renovar a ferida. Vai usar até a boca de alguns, e eu vou te dizer, não duvide de ser um crente. Não um cristão, mas um crente. Crente até o diabo é, cristão não. Vai usar até um crente para dizer a você algumas coisas que te lembre, que mexe com as suas feridas, para que você volte ao ressentimento. Por isso, às vezes, o perdão precisa ser renovado. Eu não sei se você já passou por essa experiência em que você conseguiu perdoar e você sentiu até o alívio, a paz, a alegria de prosseguir a sua vida sendo liberto da mágoa, do rancor, mas com a medida do tempo, você permitiu que aquele ressentimento voltasse. Porque o perdão precisa ser renovado. Provérbios 17, 9, as escrituras sagradas falam que aquele que encobre a questão, ou aquele que renova, aquele que encobre a transgressão, busca uma amizade, mas o que revolve o assunto separa até os maiores amigos. O nosso problema é revolver o assunto, é mexer em águas passadas. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve, de renovar a semente do perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente o seu perdão. Ore abençoando o seu ofensor. Lute contra a mágoa. É importante você ver os seus ofensores como vítimas. Pastor, agora o senhor está pegando pesado. Ver quem me ofendeu como vítima. E é o que eu vi em especial em Jesus, lá na cruz. Lucas 23, 34.
Contudo, Jesus dizia: olha, os caras estavam batendo nele, crucificaram ele, todo mundo blasfemando, dizendo: tu não é nada, tu não é coisa nenhuma, tu não és o Cristo nada, tu és um charlatão, tu és um mentiroso. E aí Jesus diz assim: contudo, Jesus dizia: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus via os seus ofensores como vítimas, em vez de olhar para eles como quem merece punição ou castigo. Jesus enxergava neles vítimas, pessoas que eram vítimas. Aqueles homens estavam em cegueira, em ignorância espiritual, debaixo de influência maligna, sem nenhum discernimento do que estava acontecendo. Por isso estavam matando a Jesus. Eram vítimas de todo o sistema que os afastou de Deus e das revelações das Escrituras. E ao reconhecer que eles eram vítimas, em vez de alimentar a dó de si mesmo, como nós faríamos, não, Jesus teve compaixão deles estando na cruz. Eu acredito que este é um princípio para o perdão fluir livremente no seu coração. Assim como Jesus fez, deixando o exemplo, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, também fez. Atos 7 e versículo 60, sendo apedrejado, ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Quem que apedrejava Estevão? Religiosos, conhecedores das Escrituras. Mas Estevão viu-lhes ignorância. Estevão viu que eles eram vítimas. Dá para entender a forma em que nós conseguimos amar os nossos inimigos, porque na verdade não são nossos inimigos. Eles pensam que são nossos inimigos, mas nós, na maturidade cristã, entendemos eles como filhos de Deus, como pedras preciosas, raridades de Deus. Mesmo nas suas ignorâncias, são vítimas. Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual do seu ofensor, ao menos no momento em que ele te ferir, e canalizar o amor de Deus por ele, como você também necessita do amor divino, ao se achegar arrependido em busca de perdão, a coisa vai ficar mais fácil. Nós não podemos simplesmente bater no peito e dizer: eu quero justiça, se a justiça é contra você, se a própria justiça vai contra você. Se pedíssemos justiça para Deus, você teria coragem de fazer essa oração? Deus, faça justiça comigo. Tá doido, cara? Tu não vai viver um minuto mais, se Deus resolver fazer justiça. Não vai sobrar um para contar a história. Onde habitou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Deus não fez justiça. O que Deus fez foi misericórdia. E para nós agora, a justiça é a misericórdia.
Nós não podemos mais exigir a justiça, sendo que ela é a misericórdia. O novo teor de justiça, uma nova visão de justiça que foi estabelecida pelo próprio Deus, quando deu seu Filho na cruz do Calvário, é a misericórdia. Por isso eu não posso exigir justiça de ninguém, quando eu devo praticar a justiça da nova teoria a partir da cruz. É misericórdia, perdão. Pense, querido. Somos nós que rompemos os relacionamentos por falta de discernir a cruz de Cristo, por falta de sermos completos em Deus, de termos a essência do Senhor em nossa vida. Eu poderia estar aqui pregando para você bens materiais, eu poderia estar aqui enchendo o seu ego com promessas de bênçãos, de vitórias, de crescimento, de exaltação. Poderia ser mais um que não conhece a cruz de Cristo. Está com uma igreja cheia como mais um que não conhece a cruz de Cristo, que são inimigos da cruz. Mas eu vim aqui nessa noite para confrontar você. E eu sei que você tem a quem perdoar. Eu sei que você tem a quem não se ofender. Eu sei que você precisa liberar o seu coração, esse sentimento, para construir em você o que precisa ser construído no reino de Deus. Deus não está preocupado, querido, com o seu bem-estar pessoal. O Senhor quer transformar você, o seu coração, o seu caráter. Ele quer preparar você para a eternidade. Por isso, ser cristão é um desafio. São dois processos. Eu fui salvo, mas eu ainda estou sendo salvo. Eu vivi a cruz da vertical, mas eu preciso viver a cruz da horizontal. Dá para entender porque Ele nos ordenou que constituíssemos a igreja. Porque se um cair, o outro levanta. Para que amássemos, suportássemos, perdoássemos. O relacionamento faz parte do aperfeiçoamento que Deus precisa em nós. Por isso Deus sempre vai pôr pessoas na sua vida, pessoas na sua caminhada, para que você possa construir relacionamentos debaixo de uma base saudável. Você vai precisar do perdão para isso. Não espere que as pessoas sejam perfeitas com você, porque elas não serão. Não espere que as pessoas não errem com você, porque elas vão errar. Não espere que as pessoas não te traiam, porque elas vão te trair. O nosso nível de conquista é determinado pelo nosso nível de insistência, de perdão, de misericórdia, de benevolência, do quanto nós podemos insistir em perdoar. O perdão não só liberta você, mas liberta quem está sendo perdoado. A falta de perdão prejudica mais você. Você é o primeiro a ser o maior necessitado do perdão, de liberar o perdão. Eu sei que esse é um assunto que parece que toca assim lá na ferida que você está tentando esquecer. Você não tem que esquecer, você tem que perdoar. Porque se você esquecer, alguém vai te lembrar. E se você não foi curado disso, a dor vai voltar. Quantos recebem essa palavra nessa noite?
o Senhor nos ajude a ser cristãos. Que o Senhor nos ajude a ser autênticos cristãos. Que nós possamos reparar os nossos erros a partir de hoje. Que você possa voltar lá e ajustar as contas. Acertar os pontos que precisam ser acertados na sua vida. Não espere um profeta pular na sua frente e dizer: eu sou contigo. Não espere Deus vir massagear o seu ego dizendo que é contigo, se você não voltar lá e não acertar as contas. Até Jacó teve que acertar as contas com Esaú para poder ser Israel. Fique de pé comigo nessa noite. Eu sei que talvez pessoas carreguem uma dor tão profunda, de lembranças tão amargas, e que pareça ser impossível perdoar. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te capacitará a fazer isso. Você quem precisa ser liberto. Seja liberto, seja livre. Seja livre das cadeias, das prisões espirituais, que é a falta do perdão. Seja livre da angústia, da tristeza, da depressão. Seja livre desses sentimentos de amargura que prende você debaixo da lei do pecado e da morte. Seja livre. Você que precisa liberar perdão, vem aqui para frente. Vamos chorar juntos aqui, vamos orar juntos. Eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu